Oi, gente, eu sou Larissa Barroso e tá começando mais um episódio do Pode Ser Luz. E hoje, claro, eu tô trazendo aqui, mas não só eu. Também tem hoje a Regina e o Rodrigo Barreto, que tá compartilhando com a gente esse momento. Porque, claro, a gente traz aqui histórias inspiradoras com pessoas que são luz para o mundo, né? Então, hoje, a gente trouxe aqui... Você quer apresentar, Rodrigo? Posso apresentar. Vou passar, então, essa bola para você estar apresentando grandes amigos, né? Grandes amigos. Então, hoje nós temos a honra, né, de receber aqui no Pode Ser Luz, Kleber Bandeira e Maria de Jesus Bandeira. Eles que são empresários, né, multi-empresários, mas proprietários do Jardim Getsemane Resort. Então é isso. Boa tarde. Boa tarde, Larissa. Tudo bem? Boa tarde, Regina. Boa tarde, Rodrigo. A honra é nossa, viu? Eu quero dizer que a honra é nossa. E eu entrando aqui, eu conheço um pouco da Regina. Quando eu entrei, um pouco que eu digo aqui do ambiente, né? Então, aqui na Luzeiros, que linda a sua clínica, viu, Regina? E a sua sala maravilhosa. Quando eu vi aqui esses quadros, felicidade, semear, florescer, frutificar, é tudo que a gente precisa, né? Tudo. Então, quando você entra aqui, você já sente a família, perdão, alegria. Gente, é muita coisa linda que tem aqui na sua sala, Regina, viu? Fiquei muito feliz de conhecer a sua sala. Não conhecia ainda, né? Eu conhecia só lá embaixo, a parte lá embaixo. Então, fiquei muito feliz de ver que sua sala é maravilhosa. Aliás, sua sala é chiquíssima. Você sabe que eu sou brincalhona, né, Regina? Obrigada, Jesus. Mas assim, né? É isso mesmo. A gente faz com muito amor para que as pessoas que passem por aqui a gente possa receber e acolher, né? É um abraço que a gente tá com cada coisinha que é pensada aqui. O nosso estúdio, né, de gravação tinha que ser, por isso, na Clínica Luzeiros, né? E é como a gente sempre fala, você que tem a sua história, né? Manda pra gente no direct. Fica sempre ligadinho aqui, porque você pode estar fazendo parte, sim, do Pode Ser Luz. Quem sabe você pode estar aqui conhecendo esse ambiente. Já que você está falando aí de amor, felicidade, semear, florescer e por aí vai. Quem é Kleber e Jesus? Eu vou falar, tá, amor? Vou começar falando, né? Ok. Porque você sempre diz que eu falo demais, né? Mas é bom, né, a gente se comunicar. Isso é ótimo. É ótimo. Então, quem somos nós? Sim. Nós somos... eu vou trazer as raízes, né, agora. Porque nós somos da mesma cidade. Nós somos da cidade de Crateús. Crescemos juntos, os mesmos amigos. Apesar da diferença de idade, né? Assim, mas crescemos juntos. Sim. Eu tinha a liberdade de entrar na casa dele, sair, conhecer os irmãos, ser amigo da irmã. Então, tudo isso aí é um pouco da gente, né? Nós fomos criados no mesmo ambiente, com as mesmas tradições, estudando na mesma escola. Só que, logicamente, em salas diferentes. Mas, como eu entrava muito na casa dele, saía muito, eu olhava para ele de uma forma diferente. Tinha aquele brilho, Aí que né, tá a amor? diferença, Tinha um brilho né? diferente. Aí é que tá a diferença. A diferença Tudo é igual, essa. mas tinha Isso, única diferente. Só que, quer dizer, uma pessoa na minha adolescência, quando eu, mais ou menos 12, 13 anos, ele já era um rapazinho de 18, 19. Então, ele não queria namorar comigo. Ai, mas eu olhava e dizia, é o meu tipo. Se defenda. Não, com certeza, eu olhava para ela também, mas ela era novinha e respeitava muito o pai dela, a família, não podia ambicionar a garota linda, né? Mas ele dizia assim, quando eu passava, ele dizia, tu é linda. E ali era o suficiente para ficar semeando no meu coração, né? Eu ficava semeando aquilo, ficava aquela sementezinha que ficou guardada. Mas, infelizmente, né, nós fomos por caminhos diferentes, né? Eu saí de Crateús, vim para Fortaleza, vim estudar. E ele foi para Belo Horizonte também estudar e ter uma formação, né, conquistar,
né? Que todo mundo tem esse sonho, conquistar. Sim. E em Fortaleza eu casei, tive uma filha maravilhosa, ele casou, teve filhos, né? Mas também aconteceu o inesperado. Eu me separei, ele se separou. E depois de longos anos, eu encontrei o irmão dele. Foi muito interessante isso, para você ver como a semente estava no meu coração. Sim. Porque eu encontrei o irmão dele e ele me viu sozinha, né? Solteira. Ele chegou para mim e disse assim: Jesus, tu quer arranjar um namorado? Eu disse: claro que eu vou arranjar um namorado. Aí ele disse: eu tenho um irmão que está separado também. Eu olhei para ele e disse assim: olha, só se for o Kleber. Eu só quero se for o Kleber. Por que eu disse isso? Exatamente porque tinha semente. Sim. Ela estava lá. Sim. Aí ele disse: se eu te disser que é o Kleber? Eu disse: é mesmo? Pois então vamos marcar. Vamos fazer aqui vamos nos reunir, fazer uma festa. E ele disse: então vamos para a boate. Então pronto, vamos marcar a boate. E fomos. Nesse tempo aí vocês não conheciam Jesus ainda. Não, era o tempo da ignorância, irmã. Um tempo em que a gente tem os projetos da gente, tem os sonhos da gente e faz acontecer também, sabia? Porque nós temos que força de vontade. E ele disse: pois vamos marcar. Eu: tá bom. Marcamos numa boate e foi de uma turma de amigos. Quando o Kleber chegou, não era mais aquele Kleber que eu tinha na mente, né? Aquele jovem, porque ele já estava mais forte. E eu imaginava ele magrinho como ele era. Ai, mas foi muito engraçado. Aí eu vi ele gordo, eu fiquei meio assim. Mas fomos apresentados novamente, né? Começamos a conversar e passamos a noite dançando. A partir de então, né, surgiu o namoro. Começamos a namorar, foi uma caminhada maravilhosa, né? No primeiro momento. E com pouco tempo, viu, Regina? Com pouco tempo a gente já estava morando junto. Porque você sabe assim, eu não tinha, como eu já estava separada, eu era uma mulher independente, uma mulher resolvida, assim, que eu fazia a minha vontade. Tá entendendo? Eu só fazia a minha vontade. Então, assim, eu não tinha projeto para casar. Não sei se vocês já conversaram com alguém, né, que se separa e ela não quer mais casar. O prazer dela é criar filhos, trabalhar. Sim. Né? É isso que uma pessoa que é do mundo, que não conhece a Deus. A questão da decepção, né? Exatamente. Não, é porque é assim, você acha assim, já casei, por que eu vou casar novamente? É por isso que morávamos juntos, sem casamento. Sem casamento, né? Então foi isso, a nossa caminhada, quando nos encontramos foi assim. Passamos a morar juntos, como casados. E eu não queria casar, porque eu achava assim, por que eu vou casar? Eu já casei. Não preciso, não há necessidade. E ele também, do mesmo modo, pensava a mesma coisa. Então estava tudo certo, né? Não queria casar, ele também não, morávamos juntos e estava tudo resolvido. Só que as coisas não funcionam como a gente pensa, né? Eu era trabalhadora, gente, eu trabalhei tanto. Eu trabalhava tanto que eu não tinha tempo para estar pensando nada. Não tinha tempo, assim, para muita coisa, porque eu era comerciante já na época, né? E ele também já comerciante. E eu não tinha muito tempo para estar pensando coisinha. Eu queria era construir com a minha filha. Eu queria construir para ela. Eu só pensava nela. Eu vivia em função. Na realidade, para mim, me moldar ao Kleber não foi fácil. Precisou de uma intervenção, né? Jesus. Isso aí, sobre isso, o Kleber tem muito a dizer, viu? Tem muito a dizer. Se a Regina Kleber, então vai falar entre aí, né? Acho que ele é a melhor pessoa, né? Depois dessa história aí. Dizer essa história aí. Então vai lá, Kleber, conta essa história pra gente. Primeiro você encontrou Jesus e depois encontrou o outro Jesus, o principal. Pois é. Um belo dia eu fui surpreendido com os sobrinhos
dizendo que meu filho, o Júnior, ele é crente, agora era crente, e que não queria mais beber cerveja. E o homem natural, o homem que não conhecia Jesus, conhecia a palavra de Deus, eu me aborreci muito naquele momento e me zanguei e me informei quem era a pessoa, era um funcionário da empresa. E eu disse ali naquela hora, segunda-feira eu bebi desse cara. Ele vai fazer lavagem cerebral do filho de outra pessoa, mesmo do meu. E quando foi na segunda-feira, eu demiti o rapaz. E passou, meu filho ficou chateado comigo, muito bom clima. Diga que hoje ele é seu gerente. Não, mas é um amigo. Amigo que está Sim, virou mais. todo esse tempo ele nos acompanha, nós acompanhamos. Então é um amigo, é uma pessoa maravilhosa que nós amamos muito. Toda a família ama o Raimundinho. Então, passou, em continuidade, passou uns dias, meses, pouco meses, e eu vi o Raimundinho novamente lá na minha empresa. E eu não quis falar nada, porque eu já estava no clima pesado com meu filho, em função da minha decisão a minha atitude, né? E eu não disse nada. Pouco tempo depois, eu fiquei sabendo que minhas duas filhas também tinham recebido Jesus. Então, quer dizer, já era os três. 3 contra 1. E ainda tinha mais o Raimundinho. E então, eu fiquei quieto, não ia fazer nada. E, pelo contrário, eles que vieram para cima de mim agora. Começaram a falar da palavra de Deus, eu não queria, e todo tempo falando, eu me aborrecendo já, porque era demais, né? Aquela insistência do primeiro amor deles, e foi me atacando, querendo que eu fosse receber Jesus, que eu fosse crente. E eu resisti bastante. E depois começaram a me convidar para mim para essas casas de orações, alguma igreja mais simples ali no bairro, e eu, para não desagradá-los, eu comecei a participar. E ir para a igreja, chegava lá e sentava na primeira fila, perto da porta de saída. Aí lá, ficava ouvindo o pastor falando, e eu pensando só coisa, mentiroso. Ali, tava mentiroso esse e tal, essas coisas, né, na mente. E, bom, aí, dia, o pastor começou a falar coisa lá que eu pensei de falar da minha vida para esse pastor. Não é possível, esse cara falando de mim, eu me zanguei, zangado e tal. E quando terminou o culto, eu saí chutando as cadeiras, dizendo, olha, nunca mais você me traz para canto, não. Vocês ficam falando da minha vida para esse cara, eu não sei nem quem é, tal. Eu disse, não, papai, ninguém fez isso não, ele está profetizando a sua vida. De que história é essa, que nada. Eu totalmente ignorante. Eu entendia. Que passei um dia sem ir, né? E logo depois eu voltei aí, porque a cobrança era grande. E numa dessas aí eu estava sentado, né? Aí o pastor chegou para mim, olha, apontou o dedo para mim e disse, olha, você não acredita em nada que nós estamos falando, que eu falo aqui, mas eu vou profetizar na sua vida e você vai ser mais crente que eu. Aí eu digo, que história é essa? Isso nos meus pensamentos. Aí eu pensava um bocado de coisa boa aí, coisa ruim. Aí, bom, passou e um dia eu tive outra surpresa. Quando eu percebi, eu estava recebendo Jesus dentro da minha sala de trabalho, junto com meus filhos, e eu Raimundinho. E eu recebi ali, no momento, aceitei Jesus, e na mesma hora eu fui batizado pelo Espírito Santo. Amém. Foi maravilhoso, momento espetacular da minha vida, eu nunca esqueço. E a partir daí a caminhada, processo todo, de entendimento, né, de aceitação pela família, pelos amigos, e que a gente encontra muito obstáculo. Todo mundo vira inimigo. Ninguém quer mais conversar com você, ninguém quer mais sentar. Algumas coisas fazem parte. Mas creio que seja
muitas vezes a parte boa, né? Porque às vezes ele afasta quem realmente precisa Exatamente. ser afastado da nossa vida, para que a gente consiga fluir no caminhar, né? Para que a gente... A nossa casa era cheia. Era cheia. Todo fim de semana tinha gente, mas era bebendo, né? Era festa. Era assim que era a nossa casa. Mas puxando essa festa, bebida, né? Vocês têm aí um local, né? Ele vai dizer mais pra frente. Vai dizer mais pra frente? Vai dizer Ixi, mais ela não quer. Ela... Só no começo aí. Então Só tá. no começo, viu? Então tá. Então aqui ainda tem história. chão, tem história. história. Então, tá essa certo. era apenas a nossa casa. Lá, o Getsemane era a nossa casa. Uma casa muito grande. Já com aquela visão mesmo de levar milha e bebida, festa, essas coisas. Então, já era muito grande a minha casa. Lá era mesmo o... local. Lá é a casa de você. Não. Não é a nossa casa. Era uma casa de praia. Entendeu? E que todo fim de semana a gente estava lá, mas era com amigos, com festa, né? Com filho, todo mundo e bebendo, dançando, sempre tinha programação. Entendeu? Mas a partir do momento, como ele disse, a partir do momento que ele recebeu Jesus, os amigos foram embora, acabou a bebida. Acabou a brincadeira. Acabou a bebida, acabou os amigos e ficou lá eu e a Maria Jesus. Só nós dois. Estavam os amigos só. foram embora. Pois é, não estavam, que Jesus estava já estava fazendo parte da nossa vida, né? Desde o primeiro momento que nós aceitamos, que eu aceitei Jesus, ele já estava fazendo parte da minha vida, já estava trabalhando exatamente quando essas pessoas, né, vamos dizer assim, foram embora, nos deixaram só. Então, foi assim. Então, o que acontece? A partir daí, comecei a trabalhar a vida da Jesus, porque ela é católica e não queria ser crente. Dizia que não quer ser crente, não, o problema é seu, vá com seus filhos para a igreja, eu vou para a igreja católica. Aí nessa hora a gente chama o Raimundinho. Aí, Raimundinho, pois é. Aí o Raimundinho estava orando para ela. Tá, nessa hora. Aí então, um dia, o meu filho Dia de sábado, né? me convidou para ir para a igreja, que estava frequentando a igreja. E aí eu pensei, chamei a Jesus para ir. Ela disse que não ia e tal. Quando foi do domingo, ela foi para a missa e ela chegou, eu comecei a aperrear novamente, chamando para ela ir. Ela, não vou, aquela coisa. Aí Deus me inspirou ali naquele momento, porque eu não tinha essa sabedoria para fazer isso, então foi Deus. E eu disse, então vamos abrir a Bíblia aqui, ver com Deus o que é que ele diz. Aí abri a Bíblia. Não, o interessante é que você me convidou para rezar. Né? Então, já era o meu... Eu já fazia isso. Né? Ele disse, vamos rezar, Jesus. Você chegou da missa, mas vamos rezar. Aí eu achei, vamos rezar. Aí eu abri a Bíblia e saiu uma passagem, e a samaritana dizendo que pode orar em qualquer lugar. Aí ela disse, tá vendo? Pode orar em qualquer lugar. Eu não vou não. Eu digo, vamos, não, eu tenho muito medo. Ela disse, eu tenho muito medo. Depois vamos abrir a Bíblia novamente, vamos falar com Deus. Aí eu abri a Bíblia, aí saiu no Salmo 27. Senhor é minha luz e salvação, de quem terei medo? Aí houve um impacto. Ela impactou e ela disse, então vou. Aí nós fomos. Aí no domingo à noite nós fomos para a igreja. Primeira vez que eu também entrava numa igreja grande, diferente, muita gente, banda, aquela coisa bonita, iluminação, coisa bacana. Eu nunca tinha visto, nem ela também. E na hora do apelo... Só um minutinho, vamos dizer aqui um negócio interessante. Que eu tinha preconceito. Eu tinha muito preconceito de crente. Para mim, crente era só gente feio e... Ninguém nunca tinha pregado para mim, eu nunca tinha entrado numa igreja, eu não tinha nem noção de como era uma igreja. Então, quando no domingo nós fomos à igreja, que eu cheguei de frente à igreja e entrei, eu tive outra visão. Eu digo, amor, aqui não tem gente feia, não. Só tem gente bonita. Só tem gente bonita aqui dentro.
E um louvor maravilhoso, sabe? Aquele louvor, Deus de aliança, Deus de promessa. Eu achei tão lindo aquilo, porque eu prestei atenção no louvor. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Então, aquilo ali para mim foi impactante, porque eu disse, eu que faço promessa. Eu pensei logo, eu que faço promessa. Aí entrei com ele, né, e ficamos ali assistindo. Pois é, e ela, na hora do apelo que o pastor fez, ela levantou a mão. E eu olhei para ela, assim, meio assustado, e disse, tu vai? Ela disse, vou. Aí nós fomos. Vamos lá para frente, lá, recebemos Jesus. Eu já tinha segunda vez dentro da igreja. E a partir dali, a coisa mudou totalmente na vida da Jesus, porque ela saiu crente ali, chutando as canelas das pessoas, brigando com o povo. Eu saio feliz, que ele quer dizer. E a caminhada dela até hoje, falando em Jesus, onde ela chega, ela fala, ela leva a palavra de Deus, ela obedece fazendo o ID, né? E Deus assim, nos deu uma missão de vida e um propósito. E aí a continuação da nossa vida, do nosso relacionamento com Cristo, tem muitas coisas que a gente ainda vai conversar. E isso tem quanto tempo já? Isso já tem 18 anos. Já fazem 18 anos. 18 anos. Mas deixa eu falar só um minutinho também, porque sempre a gente lembra alguma coisinha, né? E eu me lembrei que quando eu recebi Jesus, eles chamam a gente para ir para um lounge, né? Quando eu cheguei lá, estava escrito para botar meu nome, meu telefone. E eu olhei, eu disse, não, eu não vou botar meu nome. Eu achei estranho, porque ninguém nunca tinha pedido meu nome em nenhum lugar que eu tivesse ido, né? Nem igreja mesmo, normal, que eu já era que eu frequentava. Aí, meu nome, vou botar o nome errado. Botei outro nome, botei outro telefone. A né? velha criatura. Eu disse, não, isso aqui não. Eu saí já, eu digo, não, como é que pode eu pedir o meu telefone? Para que quer meu telefone? Olha só, né? A mente pensa muita besteira. Quando eu saí com ele de mão dada, eu disse, amor, eu vou te contar uma coisa. Ele disse, o que é? Botei o nome errado. Jesus. Aí eu disse, pois é. Mas, descendo o batente da igreja, isso foi tremendo, viu? Parece que a pregação voltou assim na mente e eu entendi. Entendeu? Porque eu tinha recebido Jesus lá, eu não entendia nada do que estava sendo pregado, mas na hora que perguntaram quem quer receber Jesus, eu fui naturalmente, eu levantei minha mão, né? E não tinha entendido muita coisa, porque eu ainda era a velha criatura, eu não tinha nascido de novo, né? Não podia entender mesmo. Mas, quando eu saí com ele, de mão dadas da igreja, eu disse, eu vou ser crente. Eu olhei para ele e disse, eu vou ser crente. Ele disse, tu vai ser crente? Eu digo, vou. Eu entendi, eu vou ser crente. Quer dizer, o conhecimento liberta. É aquela passagem que eu sempre costumo dizer, conhecereis a verdade, né? Então, eu comecei a conhecer a verdade dali. E impactou meu coração e foi maravilhoso. Onde te libertou. Passei a estudar a palavra, passei a todo dia ficar de joelho, lendo a Bíblia, e eu sentia assim como um mover que subia e descia dentro de mim. E Deus passou a conversar comigo. Ele passou a conversar comigo, eu ia para a rua, eu dizia, eu sou crente. Eu dizia para as pessoas, aquele primeiro amor, né? E as pessoas ficavam com raiva de mim. E eu não tinha sabedoria nenhuma, mas eu estava feliz, né? E cheguei na mamãe, eu agora sou crente. Que conversa é essa, minha filha? Você sempre foi de Jesus. É porque a senhora não entende. Aí ela ficava com mais raiva, porque eu dizia que ela não entendia. E o tempo foi passando, né? E eu fui criando sabedoria, né? Que é muito importante a gente saber chegar e saber sair. Mas o primeiro momento, o primeiro amor, a gente não está preocupado em ter sabedoria, até porque você não entende que tem que ter sabedoria. Jesus. Oi. Mas você falou aí que vocês se conheceram, começaram a namorar, começaram a morar junto. E depois que virou crente, ficou junto e continua só junto, como essa história. Jesus, isso é maravilhoso. Porque
Porque a gente estava assim, num momento difícil. Nós estávamos em momentos difíceis diferentes. Sim. Né? Como eu era uma pessoa que não tinha entendimento, eu não queria muito, nem ele muito ligado nas minhas coisas, nem eu muito ligado nas coisas dele. Eu queria ter uma pessoa. Na realidade, é o que uma mulher separada, ela quer, é ter uma pessoa. Mas eu era totalmente independente, trabalhava muito e não estava muito preocupada se na época ele bebia, se deixava de beber, sabe? Era aquela coisa. Mas a partir do momento que eu tive o entendimento, que eu comecei a ler a palavra, Deus falar comigo, nossa história mudou. Porque aí ou aconteceu um problema sério. Eu entendi que era muito importante o casamento. Com certeza. Eu entendi que lá em Jó, Deus disse que foi ele mesmo que fez o casamento. Tem uma passagem onde ele diz, foi eu mesmo que fiz o casamento. Então, eu comecei a aperrear ele todo dia. Todo dia, gente, eu chegava para ele e dizia, você não vai casar? E o pior não era esse não, quando eu chegava na igreja, o pastor lá em cima dizia assim, esse povo que vive, como era que ele dizia? Vive... não era junto, ele usava assim um termo, esse povo que não está na legalidade, né? Esse povo que não está na legalidade, eu acho muito bom eles terem uma mudança de vida. Aí começava a falar, e eu cutucava assim, ele disse, é para ti. Eu dizia, para você, isso aí. Ele dizia, para mim, eu disse, claro, não é você que vive no pecado, eu entendi que eu vivia no pecado, que eu não sabia que eu vivia no pecado, né? Eu achava tão normal, né? Eu não entendi que vivia no pecado. Aí, a minha mente começou a ser atacada, sabe? Era dia e noite, eu não tinha paz. Eu não tinha paz. Até que um dia, eu disse para ele, eu fui falar com o meu pastor, né? Conversei com ele. E ele disse, tenha calma. Vocês um dia vão casar. Eu digo, mas me diga só uma coisa. Se eu não casar, eu vou para o inferno? E ele disse, tenha calma, vai dar tudo certo. Você gosta dele, ele gosta de você. Nós já estávamos juntos, né, há 7 anos. Né? Estávamos juntos há 7 anos. Mas era assim, quando Deus não está na história, sempre há muita contenda, muita divisão, muita falta de sabedoria. E nós vivemos um bom período assim. Mas gostávamos de estar juntos. Entendeu? Eu não queria deixá-lo, daí ele queria me deixar. Embora as dificuldades, embora as contendas na época, mas eu não queria deixar. Mas no final, casaram. Não, espere. Porque a história é longa. Aí, então, o que aconteceu? Eu, um dia, disse para ele, você não vai casar comigo? Ele disse, nós já somos casados. Diga o que você disse para mim. Nós somos casados. Nós já somos casados, eu digo que somos não. Nós não somos casados. E eu quero casar. Então, se você não quer casar, pegue suas roupas e vá para seguir seu caminho, que eu escolho Deus. E assim nós nos separamos. Passamos 2 dias separados e durante esse período, 2 dias assim, né? Porque eu fui orar. Eu me ajoelhei e disse, Senhor, eu quero te obedecer. Eu agora entendo como é importante uma aliança. E eu quero te obedecer. E comecei a orar. Eu disse, Senhor, é o seguinte, eu vou fazer olha só, quando a gente tem um coração, né, para Deus. Aí eu disse, Senhor, até amanhã, dei um prazo para Deus, olha. Eu disse, Senhor, se até amanhã ele não ligar para mim, ele não é meu marido. Se até amanhã, 10 horas, eu dei até a hora. Se ele não ligar para mim, tá tudo acabado. Eu não quero mais, eu escolho o Senhor. Foi verdade. Aí, eu trabalhava nessa época, eu tinha uma loja, né? E a gente passou 2 dias longe. E eu tinha uma loja, eu fabricava. Também eu trabalhava demais, né? Quando eu cheguei na casa da minha costureira, o telefone tocou. E eu saía cedo, 8h30 da manhã. Quando eu cheguei na casa da minha costureira, antes das 10 horas, o telefone tocou. Aí eu olhei, era ele. E eu disse, agora eu vou botar a banca. Ele já é o meu marido. Eu já sei que ele é o meu marido, então eu vou botar a banca. É ele agora que vai ter que me querer, que me adular para casar. E assim eu fiz, né?
Mas eu tinha prometido a Deus que não ia brigar mais com ele. Porque a Bíblia diz que nada é por força nem por violência, né? É tudo pela condução do Espírito. Mas eu não tinha sabedoria, como eu falei para vocês. Eu brigava todo dia, eu queria casar. E Deus não ia operar daquela forma, né? Mas no momento que eu me prostei e que eu disse ao Senhor, Senhor, a partir de hoje eu não vou mais aperreado. E foi o que aconteceu. Ele ligou, aí disse que queria conversar comigo. Eu disse, pois pode ir lá para casa hoje à noite, né? Aí ele veio e eu não falei nada de casar, nada. Porque eu já tinha feito a promessa a Deus, eu já tinha dito para Deus que não ia mais aperrear. Aí então pronto, a gente ficou conversando e voltamos. Ele disse, perguntou se podia voltar, eu disse, pode. Porque eu entendi, porque tudo é por fé, gente, né? É tudo por fé. Eu acreditei Sim. que Deus tinha operado e ele tinha ligado e ele ia ser o meu marido. Amém. Aí eu pergunto de novo, casou? Casamos. Aí, peraí, aí pronto, passou um mês, eu não falava nada. Eu não falava, nem brigava, eu não dizia nada. Eu ficava caladinha. Até que um belo dia, né, depois de 2 meses, não foi? Ele chegou e disse, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu disse, pois vamos, diga o que é. Ele olhou para mim e disse assim, eu quero me casar com você. Aí pronto, aí eu mais do que imediato, né? Claro, eu queria casar, eu queria regularizar aquela situação o mais rápido possível, porque eu entendi o valor de uma aliança. Sim. Então eu programei tudo muito rápido, fiz tudo muito simples, né? Eu disse, eu vou fazer tudo simples. Mas nós vamos regularizar a situação. Aí pronto, conversando com o pastor, eu fiquei muito feliz e nós casamos. Glória a Deus, né? Então isso aí foi o primeiro milagre depois que nós estávamos com o Senhor. Porque depois disso vieram muitos e muitos, viu? Muitos que se eu for contar aqui, né? São muitos milagres que ele fez na minha vida. Inclusive eu tinha, esse aqui também eu acho muito importante falar, porque muitas vezes você tem o seu emocional muito abalado. Então, como eu trabalhava muito, eu era ansiosa, eu era também muito positiva, mas muito ansiosa. Eu não gostava de ninguém que chegasse perto de mim falando coisas negativas. Eu não aceitava, tá entendendo? Então, para mim, isso aí... Mas isso não era fé, entende? Isso é porque eu tinha eu vivia assim, muito ansiosa. Eu tinha uma ansiedade muito grande. E isso provocou uma alergia no meu corpo. Uma alergia muito grande, viu? Eu não podia comer nada, que eu ficava toda vermelha. Mas o interessante é que quando eu recebi Jesus, eu senti uma paz tão grande que eu fui curada sem tomar um remédio. Uma história muito bonita, né? Muito interessante, desde quando se conheceram como crianças, né? Tudo, até o momento em que realmente conhecem Jesus, decidem se casar, tudo. Mas agora nós vamos entrar na parte do empreendedorismo, né? Diz que a casa lá era uma casa para festa, para bebida, para dança e tudo. E onde que momento é que o Jardim Getsemane aparece para vocês? Bom, no momento que a gente não tinha mais amigos e que eu comecei a convidar os irmãos da igreja para passar o final de semana com a gente. Recordando que antes era casa lotada. Exatamente. Quando teve a fase de ser crente, a casa ficou vazia. Então agora vem o grande sobrenatural da história. Exatamente. O propósito de Deus. Então eu comecei a convidar os irmãos da igreja para passar o final de semana. E depois eles começaram também a se interessarem as igrejas, alguma igreja e tal. E foi surgindo o Getsemane assim, naturalmente. E o Getsemane é um presente que Deus me deu. E ele ele não é um meio de vida, ele é uma missão de vida, missão que Deus me deu aqui para a Jesus, para a gente
estar presente do Reino de Deus. E ele foi crescendo naturalmente. E no começo, as pessoas, quando eu comecei a investir no Getsemane, comecei a construir, a fazer o projeto, desenvolver o projeto, e hoje as pessoas, as famílias, todos diziam que eu era louco, maluco, para que eu ia gastar dinheiro com um negócio desse, porque crente, não sei o quê, os crentes iam tomar meu dinheiro e tal. E eu continuei fazendo, não estava ouvindo ninguém. E, na realidade, meu coração era ali, naquele momento, eu mesmo não sabia para onde é que eu estava indo, mas estava fazendo. Deus estava me levando para aquele lugar, para esse lugar, que é o Getsemane, e eu não sabia o que ia ser, como é que ia ser. Tinha estudo de nada, nenhum estudo para saber se aquilo era maluco, se aquilo ia acontecer, se ia ter cliente, nada. E só gastando dinheiro. E para a glória de Deus, o Getsemane é um empreendimento relevante. Somos conhecidos em toda a cidade de Fortaleza, todas as igrejas, empresas. Nós trabalhamos para empresas, para igrejas, fazemos convenções, reuniões. E hoje nós recebemos pessoas do Brasil inteiro. Só não me recebeu ainda. Eu quero conhecer. Eu falei para você, eu quero conhecer. Você está convidada a conhecer o Getsemane. Lugar maravilhoso, porque eu olhei pelo Instagram, né? Vocês puderem falar arroba do Getsemane, qual que é o Instagram? Instagram, Jardim Getsemane. Arroba Jardim Getsemane. Larissa, tem o Moriá. Me ajuda, que quase não sai. Tem o Moriá, hein? Ai, tem o Moriá, né? Esse mês vai ter mês de julho, vai ter o Moriá. Já está programado de julho o Moriá desse ano. Então, quer dizer, o que me alegra muito, que me deixa também muito feliz, é que ali do Getsemane nós, eu e a Jesus, encontramos a unidade, porque hoje ela trabalha comigo lá, ela desenvolve o trabalho dela e um conflito, né, entre duas pessoas, e o resultado que eu vejo é que as pessoas chegam ali, muitas e muitas e muitas pessoas entram ali no Getsemane e falam: eu encontrei uma paz aqui, que paz. Então isso aí me deixa assim, muito convicto de que eu acertei, que a decisão foi de Deus, né? E também, num projeto desse, só foi possível porque Deus estava no negócio, Deus estava dentro. Quando Deus está no negócio, as portas se abrem, as coisas acontecem e o resultado é o melhor. Então é isso aí, a glória de Deus. Quero só fazer uma pergunta que não quer calar aqui. Getsemane, hoje a gente sabe que tem uma outra proporção de quando começou. É até bom vocês falarem aí o que é que comporta, né, em relação a pessoas, acomodações. A gente conhece vocês de perto e conhece como é feito tudo com muito zelo e com muito amor. Mas a diferença, você falou de unidade, né, Kleber? Qual foi a diferença que aconteceu no empreendimento mesmo, o Jardim Getsemane, quando a Jesus largou o comércio dela e se juntou e viu que realmente era uma direção de Deus? O que aconteceu aí? Conta pra gente em termos de tamanho, o que Deus fez? Realmente, Jesus, quando passou a participar das tarefas ali do dia a dia, as coisas melhoraram em todos os aspectos, né? Porque o olhar de uma mulher é diferente do olhar do homem, né? E ela conseguiu colocar as coisas tudo no canto que deveria estar, né? E o resultado foi esse. E nós o Getsemane, com a beleza do nosso jardim, com a organização dos quartos, das tarefas, dos funcionários, né? Todo esse acompanhamento ela faz, ela desenvolve cardápio, né? Também. Então, olha que é o que o crente mais gosta, viu? É o cardápio, é a A gente comida. está envolvido em todas
atividades lá do Getsemane. E a partir disso aí, ela deu um toque especial. É porque como eu era comerciante, né? E no começo eu não queria também. Eu pedi a Deus a direção, né? Eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu perguntei a Deus como é que eu vou trabalhar com ele, né? Porque eu achava difícil a gente trabalhar junto, né? O casal não é fácil, porque cada um já é tão independente que minha loja fechou, né? Deus permitiu que a loja fechasse e ele foi que me acolheu num momento difícil, né? E eu passei a trabalhar com ele e eu pedi a Deus para me dar um sonho. E Deus deu. E eu vi como ia ser meu trabalho. Ia ser exatamente com comida. E eu acordei de manhã e disse, Senhor, não sei fazer nada. Eu não entendo de comida. E era a última coisa que eu queria era trabalhar nessa parte de alimentação. E hoje sou eu que faço cardápio. Porque a gente estuda, Deus nos capacita, né? Eu faço cardápio, eu faço reunião com os funcionários, né? Então, toda essa parte fica comigo, né? Então, nós temos uma unidade que faz toda a diferença, né? E eu vejo crescimento. Hoje nós recebemos até 1.000 pessoas lá no Jardim Getsemane, café da manhã, almoço, jantar. Você pode levar a sua igreja e ela vai ter a disponibilidade de estar lá no café da manhã, almoço, você fazer café da manhã, almoço e jantar para 1.000 pessoas. Não é todo seu lugar que consegue fazer isso, né? O Jardim Getsemane, ele é um empreendimento que os eventos tem um conforto, né, que todas as instalações são refrigeradas, ar-condicionado. As pessoas, nós temos um auditório muito grande também, que é completo de som, imagem, e a igreja não precisa contratar som, não precisa... tem um auditório também todo refrigerado, confortável. Tem muita área de lazer. O refeitório é amplo, muito grande também e comporta essas pessoas com tranquilidade. Ninguém fica em fila, quilômetro para servir. E nós temos uma logística muito boa, excelente para servir as pessoas com rapidez. Então, tudo isso é interessante porque o benefício, né, é excelente para as igrejas. E o que é que não entra? Bom, não entra na igreja, o Getsemane é consagrado a Deus, né? Consagramos o Getsemane a Deus e temos o compromisso com Deus de que nós não vamos aceitar bebida, porque a bebida não é nada contra a bebida, assim, porque ela desagrega as pessoas, as famílias. E eu, como testemunho também que já bebi... Nós temos os nossos princípios, né? Então devem ser respeitados, né? Eu creio que a bebida me atrapalhou também. E eu gostaria que ela não vou ser um agente de ajudar ninguém a destruir a família. Sim. Então ali é para a pessoa ter encontro com Deus. Ao longo desses anos eu tenho escutado assim, muito testemunho, enquanto pessoas dizem, olha, eu encontrei minha esposa lá no Getsemane, me casei, filho, olha, lá eu reconstruí meu lar, encontro com Deus e voltei a viver com minha família. Olha, lá eu encontrei Jesus, milhares de pessoas, muita gente já recebeu Jesus ali no Getsemane. Então, um projeto que Deus colocou aqui na Terra e eu sou honrado, nós somos honrados de estar lá como cabeça, né? Deus nos colocou ali como cabeça. Ali muitas pessoas perguntam se é o dono, eu sou o servo aqui, eu sou servo de Deus aqui. Porque na realidade ninguém é dono de nada. Foi ele que fez, eu não senti nenhum esforço para construir aquilo ali. Absolutamente nada. Então, quer dizer, muitas vezes eu fico pensando, como é que eu fiz isso aqui? Eu não entendo. Como é que eu fiz isso aqui? O interessante é que realmente não teve arquiteto, gente. Não teve arquiteto, não.
foi o Espírito Santo. Ele ia dando a direção, sabe? E ele dizia, eu vou fazer aqui. Às vezes eu olhava assim, aqui a gente vai fazer isso. E eu lembro uma vez que o auditório era pequeno, que a gente começa pequeno, ninguém pode começar grande, né? Então, assim, o auditório era pequeno e as igrejas cobravam muito. Hoje as igrejas já cobram que querem o maior, né? Mas aí ele diz assim, o Kleber ficou, meu Deus, como é que eu vou fazer esse auditório? Como é que vai ser aqui? Eu lembro que eu sentei assim com ele, né? Nós dois sentadinhos assim, e ele pensando, e ele estava com um papel na mão. Eu disse, me dê aqui esse papel. Achei interessante isso do Espírito Santo. Eu peguei o papel, disse assim, sabe como é que tu faz? Só isso, eu não entendo nada de construção. Eu só mexi assim, assim, assim. Dá certo desse jeito. Ele olhou e acreditou. Entendeu? E teve exatamente o auditório do mesmo jeitinho que o Espírito se tinha colocado, ele fez. E deu certíssimo. Aí onde entra a auxiliadora, né? É exatamente desses momentos, né, que a gente tem que incentivar, não desistir. E o Kleber sempre foi esse homem que nunca desistiu. Às vezes eu pego, um dia desse, eu estava conversando com ele, eu disse, amor, me diga uma coisa, por que você nunca desistiu? Porque teve tantos momentos difíceis, né? A gente sabe que na caminhada cristã mesmo, Jesus diz, tereis muitas aflições, mas tem de bom ânimo. E aí, por que você nunca desistiu? Eu respondi pela família, pelos meus filhos, pela família. E aí, não pode. Quem é que vai desistir se você tem uma responsabilidade maior que a sua família? Por esse grande objetivo, né? É isso aí. Certeza. Muito bom, muito bom. Mas aí, agora eu queria que saíram, então a gente está falando do Getsemane, começa numa casa, que era uma casa de final de semana, e vira o Jardim Getsemane hoje com capacidade para 1.000 pessoas. Que mensagens vocês deixariam para um jovem cristão que está querendo empreender? O que é que não pode faltar nesse negócio dele? Biblicamente, eu gosto muito de falar biblicamente, eu dizia que existem 2 princípios que eu acho importantes. O homem sábio, ele teme a Deus, né? Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, você, não no sentido de ter medo do Senhor, mas de honrá-lo na sua vida. Então, o jovem que ele precisa honrar a Deus. Porque nós temos um manual de vida, que é a palavra. Então, ali, a gente sabe resolver qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer parada, se a gente praticar, né? Então, porque não adianta a gente só saber, né? A gente às vezes sabe tanta coisa, não é verdade? A gente sabe tanta coisa por falta de conhecimento, né, meu também. povo perece por falta de conhecimento. Então, o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor, eu digo que o jovem busque isso. E também, como Jesus falou para a gente, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quando a gente diz assim, buscar o reino de Deus, a gente diz, mas os meus sonhos, mas isso que eu tenho, e os meus projetos, né? Só que Jesus diz, a gente tem que crer nas promessas. O que faz diferença na nossa vida é exatamente a fé nas promessas, não é em qualquer coisa, né? Então, as promessas é que fazem diferença na nossa vida. Então, assim, quando ele diz buscar o reino de Deus, ele está dizendo que nós temos um manual, nós podemos nos basear por ele. E quando a gente busca isso, vai acrescentar o trabalho, vai acrescentar as nossas necessidades serão cumpridas. Então, o jovem que se espelha na palavra de Deus, ele vai ter um foco, uma vida abundante. E é exatamente a promessa do Senhor. Jesus disse que veio para que todos tenham vida, e uma vida abundante, né? Então, hoje eu vejo essa vida abundante no nosso lar, né? Deus supre todas as necessidades. Eu vejo a vida abundante no lado dos nossos filhos, né? Que todos hoje também são filhos de Deus, né? Através das escrituras, pelas escrituras, né? Que faz toda a diferença. Então é essa a mensagem que eu
deixo para um jovem. Seja sábio aos olhos de Deus. Kleber, quer complementar aí? Pois é, eu também aconselho, dizer assim, que cada jovem que tenha esse sonho, ele aprofunde o conhecimento naquilo que ele pretende fazer, que ele se capacite, que ele estude, que ele use todos os recursos hoje que existem de conhecimento para ele enfrentar, para ele se preparar e enfrentar as grandes dificuldades. Não é nada fácil, não existe nada fácil, e ele espiritualmente esteja forte para não desistir, para não perder o foco daquilo que ele pretende alcançar. A gente aprendeu muito, né? Foram muitos aprendizados hoje que a gente ouviu. Eu sei que esse casal tem muita coisa para falar, né? Para dizer muito mais aí pra gente. Vocês querem deixar o Instagram de vocês? Jesus, Kleber? Sim, é um prazer dar o meu Instagram. Então, meu é Bandeira Maria Jesus. É o meu Instagram, Bandeira Maria Jesus. E o seu, qual é? É o mesmo. É o Getsemane, Jardim Getsemane. @ Jardim Getsemane. @ Jardim Getsemane, né? Isso. Mas o meu é Bandeira Maria Jesus. A gente vai colocar aqui, né? Quando você estiver falando, a produção vai fazer isso, porque aqui a galera é craque. E dizer que nós chegamos ao fim. Finalizamos, né, mais um episódio do nosso podcast, nosso Pode Ser Luz. Dizer que é um prazer imenso, né, ter vocês aqui, né? Regina, Rodrigo, também é um prazer ter esse casal aqui. Dizer que é um complemento, né? Eles estando comigo e aquelas pessoas que eles escutam do coração de Deus e traz e passam para mim, eu só obedeço, né? Então, se você quiser dar um complemento, a gente e deixar as expectativas elevadíssimas, né? Para os próximos convidados que virão, Larissa? Com toda certeza. Não deixar de curtir e... Fala, Rodrigo. Curtir, compartilhar, né? E se você tem uma boa história, uma história inspiradora, manda um direct, entra em contato, procura a gente aí. Quem sabe você vem e senta pra gente ter um bate-papo desse com vocês. Muito bom. 3 palavrinhas, só 3 palavrinhas. O que foi o Pode Ser Luz para vocês? Agora, esse momento. Fé, esperança e amor, né? São as 3 coisas importantes da nossa vida. E assim a gente finaliza o nosso Pode Ser Luz. E lembre-se, você também pode ser luz. Então é isso. Tchau. Até o próximo. Cria expectativa, hein?